Bom, meu nome é Iva Martins, eu vou fazer 60 anos agora em agosto, e como ele falou, essa história de 40 anos está fora de seguro, sei lá de que ele falou, mentira, nós mulheres sabemos que nós estamos na validade ainda por muito, muito tempo, isso não é verdade, então, né, eu vou contar para vocês, eu queria falar para vocês o seguinte, esse movimento do Start eu achei sensacional. Porque nós aqui, os mais jovens, os mais velhos, a gente starta, a gente inicia quase todo dia. A gente tem recomeços o tempo todo, seria tão bom, né? Mas não adianta. Eu estou, por exemplo, hoje fazendo uma palestra, eu não imaginava que eu ia fazer palestra, é um início de algo que eu nunca tinha feito. Então, eu não me preparei, porque olha, eu não tenho nada, é para contar história, eu vou contar a minha história. Então, a minha história, como não preciso de gravador, porque ela é exatamente o que aconteceu. Então, não vou inventar nada. E a minha história, o nome dessa palestra que eu vou falar, é do Estrume ao Perfume, que foi meu amigo querido Wesley, que criou esse nome. Um dia eu contando com ele, almoçando, bebendo, aí ele falou, do Estrume ao Perfume. Aí eu fiquei chocada, porque estrume é uma coisa assim muito forte, né? Ele falou, nós vamos escrever a tua história. E eu gostei. Aí, quando fomos fazer aqui, eu fui convidada para bater esse papo com vocês, eu falei, bom, as pessoas não vão entender. Eu fui falar para um cliente meu que ia fazer uma palestra, aí quando eu contei o nome, ele fez uma carinha assim, estrume? Mas o que que... Eu falei, bom, aí você tem que ouvir a história para poder entender. Então, eu vou começar a contar para vocês a minha história. E essa história de acreditar em sonhos, eu acho que todo mundo acredita. As pessoas, às vezes, acreditam pouco. E a gente precisa acreditar muito. E, na verdade, tem que ter sonho de verdade. Não pode ser hoje eu quero isso, amanhã eu quero diferente. Coisa de mulher. A gente, né, nós mulheres, temos uma capacidade de mudar o nosso sonho. Né? A gente se apaixona hoje, aí está apaixonada, chora, daqui a 2 semanas não gosta mais do sujeito. O sonho que já foi embora já é outro sonho. Então, o homem não, o homem já tem um sonho mais definido, né? Nós mulheres. Mas eu vou contar da minha história que realmente é bem pessoal. Acho que vocês vão lembrar alguma coisa de vocês. Bom, eu sou capixaba, nasci em Afonso Cláudio. 2 meses meu pai mudou para São Gabriel da Palha. E São Gabriel da Palha fiquei até os 5 anos. Meu pai veio 1 ano antes, estava sem recursos, foi para o Rio de Janeiro. Ele não assistia, a Porcina veio depois, mas ele tinha um irmão no Espírito Santo e foi no Rio de Janeiro e foi tentar a vida. Chegou no Rio de Janeiro, o irmão dele tinha uma condição financeira muito boa. Ele já era diretor de uma empresa da Ceasa, que acho que aqui no Espírito Santo tem Ceasa também, onde veio. Então, e ele lá ele já tinha uma marca de adubo. Adubo é feito com estrume. Então, ele tinha uma casa linda, grande, mas ele disse, meu pai foi primeiro, 1 ano depois fui a minha mãe e mais 3 filhas. Dentro da malinha da minha mãe, aquelas malinhas de papelão grosso, tinha 4 vestidos. O da minha mãe, o meu e das minhas 2 irmãs, e 4 colheres. Minha mãe, até hoje, ela não entende por que ela levou colher, porque ela achou que o Rio de Janeiro pudesse todo mundo comer com mão. Ela não imaginava o que ela ia encontrar no Rio de Janeiro. Diferente da Cíntia, que queria muito ir para o Rio, porque conhecia a história do Rio. Ela não conhecia também isso há 55 anos atrás. Cíntia não era nem nascida. E assim chegamos no Rio de Janeiro, e esse tio, esse irmão do meu pai, não nos ofereceu a casa dele para morar. Deu um barraquinho dentro de uma fazenda, com um único cômodo, e lá instalou a minha mãe, meu pai e as 3 filhas. Eu com 5, minha irmã com 7 e a outra com 9. E ali começamos, e ele falou, olha, vocês precisam, para pagar a moradia e o sustento que eu vou passar para vocês, que é a comida, vocês têm que trabalhar. E o trabalhar era justamente trabalhar na produção do adubo. Então, o que a gente fazia? Acordávamos de manhã, quem ia para a escola ia, eu ainda não ia, porque eu só fui alfabetizada aos 7 anos. Hoje, né, as crianças vão com 1 ano, 2 anos, meus netos com 5 anos falam inglês, e eu fui alfabetizada aos 7. Então, de manhã eu acordava, pegava o carrinho de mão, saía para dentro da fazenda, pegava uma pazinha, catava o estrume, que todo mundo sabe o que é estrume? Né, que é o cocô do animal.
Então, a gente colhia aquele estrume, botava no carrinho, voltava para um galpão, jogava o estrume, deixava secar, o que já estava seco, a gente botava numa peneira grande, peneirava, pegava o saco, botava meio quilo de adubo, fechava o saco, grampeava e botava na caixa. E nós produzíamos, todos os dias, mais de 2, 3 mil unidades de sacos de adubo. Ele não tinha empregado, e os empregados do meu tio, que poderia ter dado para a gente uma oportunidade muito boa de botar as crianças na escola, nos deixar morar junto na mesma casa grande, ele assim não fez. E nós ficávamos lá e fomos trabalhando. Meu pai, muito trabalhador, minha mãe, 3 filhas, ele tinha 3 mãos de obras muito boas, né? Porque a gente trabalhava, na hora que clareava, a gente acordava, quando escurecia, todo mundo dormia. Tem uma foto no Facebook que eu acho ótimo, que é uma cama com o pai e a mãe e 3 crianças, todo mundo dormindo na mesma cama. Me lembra muito como como a gente dormia. A gente dormia assim, todo mundo junto, porque era um cômodo só. E a nossa vida foi indo bem. Meu pai comprou um pedacinho de terra, meu pai conseguiu fazer a casinha dele, fez uma chácara, mas precisava continuar produzindo. Ele não tinha filho homem, só tinha 3 mulheres, todo mundo tinha que fazer. Meu pai começou a comprou um porquinho, matava o porquinho, e ele acordava as filhas 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, porque não tinha homem, segurávamos a patinha do porco, ele matava o porco, eu chorava. Então, porque eu morria de pena do porco, e ele brigava porque a gente não podia sentir pena. Então, você não podia nem chorar a morte do bichinho, né? Então, todos os dias que ele matava porco, a gente acordava e ajudava. E assim ele foi, 1 porco, 2 porcos, 3 porcos, 500 cabeças de porcos. Tinha muito porco, e aí não tinha lavagem. Lavagem são restos de comida que a gente separa para dar para o porco, para dar para a galinha. Normalmente, quem tem chácara, quem tem sítio, quem mora na roça, conhece isso. E só que a gente já morava no Rio de Janeiro, num bairro que não era roça. Mas meu pai falou, não, vocês têm que passar na casa dos vizinhos, tem que levar uma latinha, pede para cada vizinho separar a lavagem e nós vamos passar a buscar. E eu era responsável todos os dias de pegar uma lata de 20 quilos. Eu era desse tamaninha, com um negócio assim, muito magrinha, muito pequenininha, e eu ia buscar lavagem todos os dias. E a gente já tinha 8 anos, 9 anos, 10 anos, e eu buscava a lavagem, passava na casa de todo mundo, eu com a lata de 20 quilos, as pessoas pegavam a latinha pequena, despejavam aqui, então a minha latinha de 20 quilos ia assim, ia pesando, e eu voltava com 20 quilos pelo caminho todos os dias. E eu era muito tímida, eu era muito sensível, tudo me doía, tudo me afetava. Olhavam para mim de uma maneira diferente, eu chorava, eu era muito sensível. E tinha uma menina, e quando eu passava um caminho de volta, era um beco bem longo, e todos os dias que eu entrava nesse beco, essa menina, ela era meia doidinha, ela entrava e me batia. Todos os dias, ela puxava meu cabelo, ela me futucava, ela pegava uma varinha e me cutucava. E eu não podia deixar a minha lata cair, porque eu tinha que alimentar os porcos, porque senão eu ainda apanhava quando chegava em casa. Porque né, era assim que funcionava. E nós éramos felizes, tá? Só que, claro, conforme eu ia crescendo, eu ficava com vergonha, porque ela me chamava de porca, me chamava de fedorenta, e ela fazia esse bullying, que hoje é muito comum, né? E eu não contava em casa. Apesar de que eu tinha 2 irmãs que me protegiam, que eu era mais velha. Toda vez que alguém queria me bater, eu já chamava a minha irmã mais velha, a do meio. E ela chegava na frente, pronto, aí eu estava protegida. E assim foi 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Teve um dia que eu entrei nesse beco, foi quando eu tive o meu start emocional, a mudança do grande momento na minha vida emocional. A gente, às vezes, não sabe por que eu faço isso, por que eu aturo isso, por que eu suporto isso. A gente tem essa história. Então, eu era muito frouxa, covarde, de uma maneira assim, absurda, porque eu tinha um compromisso de levar aquela lavagem para casa e eu não podia, eu não sabia, eu não tinha coragem, na verdade. O que me faltava era coragem, era atitude. E aí, nesse dia ela chegou, quando ela ia puxar os meus cabelos, eu joguei aquela lata no chão, joguei ela no chão e bati. Mas eu bati muito, eu prendi
coisa assim. Quando eu digo que eu bati, eu tinha uma mãozinha muito pequena. Eu acho que eu quase matei ela, mas não deve ter sido assim, porque eu era pequena. Mas a atitude que eu tive de jogar aquela lata, de jogar ela no chão, de subir em cima dela e dar bastante na cara, ela passou no dia seguinte a ser minha protetora. Ela, a partir daí, ela me esperava para dizer: você quer ajuda? Ela pegava minha lata e trazia para casa. Então, assim, eu passei a ter uma ajudante, porque ela me respeitava. Então, assim, aí foi quando realmente eu mudei, eu iniciei, quer dizer, eu startei a minha emoção. Eu descobri que eu era capaz, que eu era forte, que eu não precisava ser covarde, que eu podia. Eu podia. A partir daquele dia, eu sabia que eu seria capaz de enfrentar qualquer dificuldade. Hoje as minhas filhas falam: poxa, mãe, você é sempre tão forte? Eu sou. Eu sou exibida, eu sou. As pessoas falam: eu sou. E realmente eu sei o que eu sou. E eu sou forte. Porque eu acho que a vida é isso. A vida é todos os dias uma coisa atrás da outra. Eu não preciso hoje ficar morrendo. Amanhã é diferente. Então, eu iniciei esse meu caminho. Cheguei em casa sem lata, minha mãe queria brigar, eu falei: não, mas aí eu justifiquei de uma maneira com atitude. Eu falei: não, eu fiz isso porque há 2 anos eu apanho, sabe aquelas marcas? Eu tinha marca, a menina me machucava. E aí a vida começou a mudar emocionalmente. Eu fui para o mercado de trabalho, eu fui trabalhar com 13 anos de idade, eu tive carteira assinada. Então eu já sou aposentada. Vocês aí que estão preocupados com a aposentadoria, que não vão se aposentar nunca, eu já sou aposentada. Então, e eu me aposentei por tempo de serviço, porque realmente eu comecei com 13 anos, carteira assinada. Eu trabalhava numa fábrica como operária. Hoje eu tenho uma fábrica, eu vejo as pessoas na linha de produção e eu olho e me vejo tanto ali, eu consigo entender tão bem, tanto que porque eu vivi isso. Então eu trabalhava numa fábrica fazendo bolsas e malas. E eu pequenininha, e ali a gente tinha que dar produção. Quem trabalha sabe que no final do dia o resultado tem que acontecer, né? E ali a gente, depois que fizéssemos 100 malas, começava a ganhar prêmio. Eles falaram: não, você tem que fazer. Eu ficava lá no final, naquela época, não existia lei trabalhista, não existia nenhuma ajuda do governo cuidando do profissional. Vocês não sabem nem o que é isso, bem jovens, mas eu tinha um chefe que ele trabalhava com chicote, numa esteira de mais ou menos 300 metros. Ele, entre uma mulher e outra, ele dava chicotada, assim: pá, vamos lá, cambada. E a produção da mala tinha que acontecer. Imagina, se faz isso hoje. Hoje a gente não pode nem dizer: você não está bonita hoje. Porque o risco de você ir para o Ministério do Trabalho por assédio, por moral, é uma coisa, né? A gente não pode falar, mas é uma desgraça. Então, e ali, a cada 100 malas por hora, se ganhava prêmio. Eu falei: bom, ganhava prêmio em dinheiro. Então, essa palavrinha eu gosto. Todos os dias eu fazia 120, 130, 140, 150. Eu comecei a ser tão boa na produção, que ele me tirou, ele me promoveu, ele me colocou para carimbar a etiqueta. Mas o que eu gostava mesmo era de ganhar o dinheiro da produção extra que eu fazia. Então, ele me colocou ali, eu logo em seguida pedi para ir embora, e aí fui para o mercado de trabalho. Aí comecei a trabalhar. Comecei. E um dia, depois de muitos anos, aí minha vida toda tem a história, minha história de vida, de casamento, de filhos, etc. Tal, mas um dia eu cheguei numa empresa como a que eu tenho hoje. Uma indústria de cosmético que fabrica produtos para terceiro. E eu entrei para ser vendedora, mas a telefonista teve um problema, eu entrei de favor, na verdade, né? Eles um cliente que pediu, então ele me deu a chance, falou: bom, a Iva vai entrar, vai ser vendedora, vamos dar os clientes inativos para a Iva. Se ela vender, ela fica. Se ela não vender, a gente diz: poxa, atendi o seu pedido, mas a candidata não fez o que tinha que ser feito. E aí a telefonista ficou com rubéola, alguém perguntou: você se incomoda de ser telefonista enquanto a gente consegue outro? Eu falei: olha, não tem problema nenhum, eu só não tenho habilidades, como não tenho como palestrante, técnica, etc. Mas atender telefone, falar alô, quer falar com quem? Deixa comigo. E assim eu fui, só que ninguém botou outra telefonista, eu fiquei 3 meses ali, que foi ótimo, porque eu conheci todo mundo, eu trocava, fazia, até palavrão eu falava, porque tinha aquele negócio todo, eu falava: fulano, atender linha tal, a pessoa, eu gosto que atenda telefone na hora. Se eu ligar para você, me atenda. Não fica, deixa tocar 10 vezes, não, telefone é para ser atendido.
Ou desliga, ou não atende, mas se tiver do lado, atende. Então, eu tenho um toque com o telefone. Acho que telefone, ferramenta de trabalho, tocou, atende, meu telefone fica. Quando chega em casa, deu aquele horário de 9, 10 horas, eu tiro o som. De manhã eu respondo tudo e não atendo. Mas se tocou, se ele está gritando, eu atendo na primeira porque me incomoda. E aí, na troca lá, eu dizendo, fulano, atender a linha 4. Fulano, atender a linha 4. Falei, porra, atender a linha 4. Aí a diretora me chamou. A diretora me chamou e falou assim, nunca tinha me visto, a dona da empresa. Falou, como você faz isso? Por que você fez? Eu falei, porque eu detesto quem não atende a telefone. E ela também detestava. Se eu tivesse falado outra coisa, eu tinha me ferrado. Aí ela falou, muito bem. Eu falei, porque eu acho que o telefone vai ser atendido. Aqui nós somos uma empresa que vendemos serviço. Nós não podemos demorar para atender. A gente está perdendo o serviço. Ela falou, quem é você? Aí eu falei, eu sou vendedora. Eu estou telefonista. Mas eu não sou telefonista. Eu estou quebrando um galho, mas eu sou vendedora. Mas quem botou você no telefone? Eu falei, aí ela me conheceu e aí falou para o caso, bota uma telefonista e coloca ela como vendedora. E aí eu fui vender, me deram só clientes inativos, nunca tinham comprado, não faziam nada. Tínhamos 8 vendedores homens, nenhuma mulher. Eles lá não trabalhavam com mulher. Quando eu estudei administração de empresa, na minha sala tinham 47 homens e 3 mulheres. Era eu e mais 2. Então, imagina, nós éramos as... Imagina, passava assim, os caras caíam, era um espetáculo, A gente ia para a faculdade, o astral ia lá em cima, porque só tinha homem, a gente adorava aquilo. Então, naquela época, mulher não é como hoje, mulher faz administração à vontade, mulher hoje quer dirigir, Antigamente a mulher não era uma coisa que era o sonho da mulher. Então, saí, comecei a ser vendedora, esses 7 vendedores me deram só a linha de inativos, em 2, 3 meses depois eu estava vendendo uma barbaridade. E eu que entrei para ganhar, era salário mínimo mais comissão. Em 6 meses eu tinha um Fusquinha, eu estava podendo comprar um Escort, naquela época. O pessoal mais coisa lembra Escort. Então, eu comecei essa empresa, é a empresa que eu fiquei 14 anos, entrei vendedora e saí diretora. Depois de 14 anos eu saí diretora. Mas em menos de um ano eu já era gerente. E só não aceitei antes, porque eu adorava ficar na rua vendendo. Mas até... os vendedores homens não vendiam, e aí, na verdade, ficou eu e mais um, e depois criamos um time, e acabamos colocando mais mulheres no mercado de trabalho para venda, porque naquela época também não era comum ter uma mulher na rua fazendo visitação, e a clientes, a gente só trabalha com indústria, então, ali eu fiquei, dali eu saí para uma outra empresa, fiquei mais 7 anos numa outra empresa como diretora, e aí eu tive meu start profissional. Nesse período que eu trabalhava nessa empresa de 14 anos, a empresa era maravilhosa, mas ela faltava alguma coisa. Eu achava difícil, eu não entendia. Eu queria, como empregada, eu queria ter uma empresa onde eu pudesse, junto com o colaborador, estar caminhando na mesma direção. Sem essa diferença que muitos colaboradores acham que o patrão tem, que o empreendedor tem, que não tem. O objetivo é o mesmo. Como ele falou, sem o empreendedor não tem emprego, não tem possibilidades. Vocês que estão aqui, que vieram para ouvir o que nós fizemos das nossas vidas profissionais e tivemos sucesso, vocês têm que acreditar e tentar fazer novamente, porque qualquer 1, 2, 3 colaboradores que cada um de vocês tenham, são possibilidades que a gente está dando de aumentar o mercado, de fazer negócio, de trazer negócio para o nosso país, emprego. E tendo emprego, tem consumo. Tem consumo, tem dinheiro no mercado. E aí o que a gente precisa é botar dinheiro no mercado. E aí fiquei nessa empresa. Foi quando eu falei, eu quero ter meu próprio negócio. Falei, meu start foi nessa empresa. Porque eu falei, não, eu quero fazer assim, mas diferente. Eu quero ter isso, mas de forma diferente. Eu quero realmente estar dentro da produção. Hoje, qualquer atividade dentro da indústria, eu sei fazer. Qualquer uma. Eu conheço profundamente o meu negócio. Esse é o que eu acho que vocês têm que fazer. Vocês têm que ser motivados. Vocês não podem só pensar em ter alguma coisa. Vocês têm que ter alguma coisa que vocês dominem, que vocês conheçam, que vocês desejem profundamente. Motivação
não depende dele, não depende do seu colega de trabalho. Você não pode depender da Cíntia ou sua sócia, e se a Cíntia não estiver bem, você vai ficar mal. Isso é maior idiotice, viu, gente? Motivação está interno, está dentro da gente. Não permita que ninguém te jogue para baixo. Para cima, claro, você tem mais que quando alguém está te levando, te dando a mão, você suba. Mas não permita. Eu tinha uma empregada que trabalhava na minha casa há 7 anos. E ela tinha uma vida legal, ela ganhava R$ 1.700, ela tinha plano de saúde, eu já pagava fundo de garantia para ela sem precisar, porque ainda era opcional. Ela tinha material de higiene pessoal, não faltava, e muitas outras coisas, uma cesta básica, tudo que ela podia. Ela trabalhava de segunda a sábado, quarta-feira ela tinha folga. Aí ela brigou com a outra empregada que estava na minha casa. Ela tinha 7 anos. E ela resolveu ir embora porque ela estava zangada com a outra. Então, assim, a motivação dela não era o trabalho, não era o que ela fazia, era o outro. E ela pediu as contas, eu até mandei ela embora para ela receber tudo que ela tinha. 7 anos, depois eu conversei, ela, não. Ela hoje é faxineira, não tem faxina todos os dias, não tem plano de saúde, está numa merda danada, só falando assim, desculpa, porque realmente assim, e ela, porque o outro, ela queria, na verdade, agradar o outro, eu vou me embora. Só para te ferrar, não ferrava ninguém, ela estava ferrando ela mesma. Então, motivação está dentro da gente, dentro. Ninguém é capaz, nem o marido, nem a mulher, nem os filhos. Filhos, preocupação é diferente de motivação. A gente ter preocupação com a nossa vida, a gente planejar a nossa vida, é uma coisa. Agora, deixar que o outro estrague a sua vida, ou determine o que você deve ou não deve fazer, principalmente profissionalmente, aqui vocês devem ter, né? Vocês devem imaginar alguém, né? Dentro da empresa, tem aquela, sabe aquela pessoinha que está lá, que está mal-humorada, que só dá bom dia, ou depois das 10h30 da manhã. Eu sou assim. Essa pessoa é péssima, é horrível. Eu também fico tentando identificá-la, eu também tenho. E a gente fica lutando o dia todo, o tempo todo, para mostrar para as pessoas que elas têm que sair de casa felizes. Porque tem coisa melhor do que viver, gente? Não existe. Não, a gente nem pensa nisso, né? Ninguém pensa, mas pensa. Amanhã nós não estarmos aqui porque cantamos para subir. Não, é muito bom viver. Então, todas as épocas da minha vida, todas, quando eu era muito pobrezinha, eu era muito feliz. Quando eu comprei meu primeiro Fusca, não teve carro depois que eu comprasse que me desse tanta alegria quanto o Fusquinha me deu. Eu nem sabia dirigir. Pedi um amigo para buscar o carro. Comprei, mas não sabia dirigir. Mas era uma oportunidade e a gente não perde a oportunidade. Então, nós falamos... Então, a minha história foi... Chegamos no dia que eu resolvi... Quando eu saí da empresa que eu fiquei 14 anos, eu startei e falei, eu vou montar a minha empresa. Mas eu não tinha dinheiro. Eu tinha sonho, tinha vontade, tinha garra, mas não tinha dinheiro. Fui para uma outra empresa, fiquei 7 anos, mas eu avisei para ele. Eu falei, eu estou vindo, ele me contratou, eu estava grávida. Eu saí de uma empresa com 7 meses de gravidez, de 14 anos, eu me demiti. Porque eu sabia que estava difícil a convivência entre eu e a presidente da empresa. Mas você está grávida, eu não posso te mandar embora. Eu falei, mas eu posso ir embora. Eu sou dona da minha vida, eu vou embora. E fui embora, pedi demissão com 7 meses de gravidez e fui contratada no dia seguinte com 7 meses de gravidez. Então, assim, quem vai contratar alguém? Mas ele também era um louco maravilhoso, uma pessoa espetacular que passou na minha vida. Eu trabalhei até o dia do parto. Meu parto estava marcado para as 2 horas, cesariana, porque o umbigo tinha enrolado, e ele falou 2 horas na Santa Casa de São José, no Maitá. 2 horas eu estava em reunião. Imagina o marido, ele falou, eu não quero isso para mim. O marido falou, eu não quero isso. Imagina, como é que uma mulher que vai ganhar neném, vai parir hoje, está em reunião, dirigindo. Ele falou, não quero. Aí cheguei em casa, cheguei no hospital, na verdade, 6h30 da noite, dei maior sorte, porque o médico estava atrasado, senão teria sido muito ruim. Então, ganhei neném, etc. 3 dias depois, eu estava dando preço. Porque eu estava iniciando um trabalho que me contrataram. Como é que eu podia desapontar essa empresa que me contratou com 7 meses de gravidez? Gente, existe a gratidão, existe a lealdade, existe que está sumindo. Eu não sei o que está acontecendo com o mercado. As pessoas estão ficando desqualificadas. Mas não é desqualificada profissional, não. É emocional. Ela não entende mais que o outro precisa da mesma coisa.
Como é que eu posso prejudicar você se você também precisa se sustentar e eu também? É cada um olhar para o outro. Religião para mim é isso. Eu não faço com você o que eu não quero que faça para mim. E ponto. Se todo mundo pensasse dessa maneira, as pessoas seriam melhores. Né? Não desejar mal o outro de uma maneira tão pequena, tão médio. Eu acho que profissional tem que fazer todo dia. Não profissional, não, ser humano. Todo dia, mais e melhor. Vocês jovens, nós que temos mais idade, a gente sabe disso, não adianta. E não podemos, nós que temos mais idade, achar assim, não, agora já chegamos nada. Não chegamos. As minhas filhas dizem, mãe, quando você vai parar de trabalhar? Não, eu vou parar de trabalhar, porque acho que elas querem se livrar também da minha liderança, vamos dizer assim. Não vou continuar vindo aqui, porque trabalhar é uma questão de produzir, de ser feliz, de sonhar. Enquanto a gente produz, a gente sonha. Enquanto a gente tem sonho, a gente é feliz. Então, a gente precisa sonhar, não importa a idade que tenha. Isso é balela, é conversa. Eu não quero. Por que Silvio Santos está aí agora de cabelo todo branco? Não sei se vocês viram todo. E contou a historinha ainda para justificar a tintura branca dele. Disse que faltou a tinta. O cara está ótimo. Ele está ali trabalhando, exercendo o direito da vida. Que é o que a gente precisa. Já que eu estou vivo, por que eu vou desperdiçar o dia de hoje? E se não tiver amanhã? Quantas coisas você podia ter feito hoje no trabalho? Né? A gente aqui está falando de trabalho, né? As mulheres, a gente adoraria, né? Sentar e falar só de conversinha, né? De história e tal, né? Ontem eu e a Hannah, a gente estava falando só de coisa pessoal, né, Hannah? Mas, assim, de trabalho, por que a gente não faz hoje bem feito? Por que você não vai embora no final do dia do trabalho com a missão realmente, totalmente exercida? A minha missão é exercer bem o meu trabalho. O que eu vou fazer mais ou menos? Sabe aquela história? Eu tive um rapaz no estoque que a gente descobriu que ele falou, ele alimentava mais ou menos, ele abastecia mais ou menos uns 19 a 20 caminhões por dia. E entrou um outro cara que veio de uma outra empresa e ele fazia 7, 8 caminhões por dia. Aí ele virava para o que fazia muito, falava assim, deixa de ser bobo, cara, você é otário, você está sendo explorado, para quê? Porra, eu ganho a mesma coisa que você, eu abasteço só 7 caminhões, por que você vai entrar com 20 caminhões? Deixa de ser frouxo. Essa é aquela pessoa que eu digo para você, não acredite nessa pessoa, essa pessoa é porque não pode falar muito palavrão, né? Mas assim, essa pessoa é um cretino. Mas essa pessoa você tem que excluir da sua vida, porque ela quer te puxar para baixo, ela quer que você não cresça, ela não quer que você não faça bem feito. Então, meninas e meninos, faça mais e melhor, todos os dias. Motivação é isso, é você saber que está vivo e fazer da vida, honrar a vida que Deus deu para cada um. Cuidar do corpo, cuidar da cabeça, cuidar da vida, porque amanhã você pode não estar vivo. E não é conversinha de palestrante, porque eu nem sou palestrante. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Espero, se Deus quiser, que todos nós, inclusive eu, estejamos vivos, que a gente possa se encontrar de outras maneiras, em outras vezes, vivos e felizes. Mas esse é o trabalho de cada um. A gente fala isso para os nossos filhos, para os nossos colaboradores, é motivar. Motivação está dentro. Sem motivação, não existe. Você sabe que eu li uma coisa tão interessante, que 82% das maiores empresas do mundo começaram do nada, sem patrimônio. Seus fundadores criaram e fizeram. 82% das maiores empresas do mundo. Então, não é o dinheiro que você recebe de herança, que você vai, agora eu tenho muito dinheiro, eu preciso criar alguma coisa, não. É a visão, é o empreendedorismo, é vocês acreditarem que vocês são capazes de fazer alguma coisa, e vão, e façam, porque é capaz, é possível. E na crise que a gente tem oportunidades. E quando a gente aproveita a oportunidade que a crise vem apresentando, a gente faz bons negócios. Mas também só os bons que conseguem fazer isso, tá, gente? Só os bons. Não esquece, olha só, esse negócio de ser médio está por fora. Quem quer ser médio tem que fazer, sei lá, tem que casar com um cara rico. Aí pronto. E o homem também, porque hoje nós temos várias mulheres que também têm dinheiro, já virou um pouco, não é mais só... Né? Então, assim, para ser bom, tem que ser bom para valer. Não é bom médio. Médio, está com nada. 7 para baixo, não está bom. Quando nossos filhos... Tira 7, a gente já fica feliz da vida, passou de ano, está ótimo, mas não é isso que vocês têm que levar para a vida. Marido tem que ser ótimo, não pode ser mais ou menos marido, mais ou menos, não pode. Mulher não pode ser mais ou menos, porque nós mulheres, então, o mercado está cruel. Então, a gente tem que estar muito em cima, porque o mercado está cruel. Então, a gente tem que ser realmente muito bom. Então, assim, eu comecei, depois que eu saí
do laboratório Daut de Oliveira, foi a última empresa que eu fui empregada. Eu montei a minha empresa, chamada Viva Cosmético. Comecei com 17 funcionários, faturando R$200 mil por mês. Hoje lá tem 17 anos. O ano passado nós tínhamos 850 funcionários, faturando mais de 200 milhões por ano. E claro que nós... Foi difícil? Muito difícil. Tivemos momentos, vontade de desistir. Não, desistir eu não gosto dessa palavra. Não tem assim. A gente já apareceu uma empresa da China há 4 anos atrás, até me arrependi um pouco. Ofereceu uma grana violenta para comprar a empresa e eu não vendi. Logo veio a crise. Depois eu falei, gente, mas eu falei, bom, as decisões que eu sempre tomei na vida teve uma razão. Então não tem. Teve uma razão de não ter sido, mas que dói, né? Com essa crise toda agora. Então, assim, nós chegamos mandamos, o ano passado, nós mandamos 350 funcionários embora. Hoje nós temos 500 e pouco, 30 funcionários em Cariacica. Inauguramos, na época, quando a crise começou a chegar, nós já estávamos com a fábrica de Cariacica quase pronta. Aí eu ainda pensei, falei, vamos parar com a fábrica até a crise, mas custaria muito mais caro não inaugurar do que inaugurar. Falei, vamos inaugurar e seja o que Deus quiser. Então, a fábrica em Cariacica, linda, espetáculo. O dia que vocês quiserem, podem procurar a turma do Start. A gente marca uma equipe, se vocês quiserem conhecer uma indústria de cosméticos, onde a gente fabrica produtos de primeiríssima qualidade. Nós trabalhamos, nós importamos Chanel, que todo mundo aqui deve ter, se não tem, gostaria de ter. Nós produzimos produtos da Australian Gold, que é um produto para você usar para queimar, para ficar bronzeado. Mas qual é o nosso trabalho? A Adicus, que é uma empresa capixaba espetacular, uma empresa que não deve nada para as marcas famosas, vocês, nenhuma propaganda, não tem nenhum merchan aqui, mas podem usar a Adicus perfeitamente, sem nenhuma, porque é produto de primeira qualidade. Realmente a fábrica aqui, ela tem uma qualidade, a diretora, que é a farmacêutica, é ótima. Vizcaya, que é uma marca muito conhecida, não tem fábrica. Então, o que acontece? As empresas que não têm fábrica precisam de uma empresa como a Carvalho. E aí nós fabricamos. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos o produto pronto. A gente compra a matéria-prima, compra as embalagens, fabricamos, temos reatores de 4 toneladas, de 2 toneladas, de 1.000, de 500, para fabricar o produto, envasar o produto, rotular o produto, botar na caixa, codificar, aprovar esse produto. E nós temos mais de 10 mil itens de produtos diferentes que nós usamos, L'Oréal, Niel e muitos clientes, farmoquímica. Nós temos muitos clientes que, apesar de terem fábricas, eles não têm produção suficiente, precisam contratar um terceiro para realmente produzir para eles. Então, nossa empresa hoje tem capacidade para mais de 20 milhões de unidades de produtos, então nós produzimos bastante. Mas o ano passado, de 2015 para cá, veio o desespero completo para nós e para todo mundo. Nós, com toda a habilidade que o mercado tinha, ele afetou profundamente. Nós fizemos dívidas demais, temos dívida hoje de mais de 20 milhões. Então, a gente conta a história, mas a gente tem coisa. Mas eu vou, de novo, começar. De novo, nós vamos startar. De novo, nós estamos revendo todas as possibilidades da empresa, reduzindo o custo, supervisionando. Vocês que são gestores ou que estão aqui, que são profissionais e empreendedor, na minha experiência, o que eu posso realmente assinar embaixo e sem medo de errar é supervisione. Hoje, de manhã, de tarde, de noite, amanhã, depois, supervisione, controla e controla. Isso não é tirar a autonomia do outro, não, é supervisionar. Uma coisa não tem nada a ver com o outro. Não é porque eu supervisiono o seu trabalho que eu não confio, muito pelo contrário. Eu confio tanto no teu trabalho que eu vou supervisionar para a gente realmente cada vez estar mais envolvida na atividade um do outro. Então, quem gere alguma coisa precisa entender que todos os dias tem que realmente estar motivado para supervisionar. Porque sem isso nós não vamos a lugar nenhum, porque o mercado ainda está difícil. Mas o Brasil, como nós temos uma possibilidade imensa. Então, assim, nós vamos de novo sair dessa. E olha, eu tenho eu sou muito otimista. Eu acredito na mudança para melhor. Eu nunca acredito, até porque a minha experiência nunca foi assim, sempre foi para melhor. Então, eu acredito que 2018 até 2020 o Brasil vai estourar de novo.
Então, assim, aperte os cintos, refaça as suas contas em casa, na escola dos filhos, na roupa, no gasto, economize. Eu estava escutando outro dia um economista falou, poupe, faça realmente a sua poupança, cuida um pouquinho, planeje melhor o seu dinheiro, o seu investimento. Dentro da empresa, economiza, reveja, atividade, controle e motive e acredite. Porque se você acredita mesmo no seu negócio, naquilo que você faz, no seu talento, realmente você dá show. Vocês, todos nós aqui, vamos dar show. Eu também escutei uma vez o professor Marinho dizendo o seguinte, viver é dar show. Eu não posso, a minha vida não pode ser nada inferior do que um belíssimo show. Então é isso que eu desejo para vocês, que vocês transformem a vida de vocês num show e que vocês consigam realmente superar esse mercado que está vindo aí. E se vocês se esforçarem, porque só depende de vocês, tá, gente? Quando o Obama disse, né, nós podemos mesmo. Essa frase dele é sensacional, porque a gente pode fazer o de melhor, como podemos fazer o pior. Então, cuidado com o desejo de vocês e cuidado com o que lado que trabalha mais, se é o bem ou o mal, porque podemos fazer qualquer coisa. Adorei bater esse papo com vocês, eu espero que vocês me perdoem a falta de técnica. E obrigada ao Start. Desejo que realmente isso tenha vida longa e que realmente proporcione às pessoas que venham aqui, de alguma maneira, que sejam afetados por alguma coisa, que realmente a gente tenha conseguido entrar um pouquinho dentro de vocês e contar a nossa história e vocês terem gostado, tá bom? Beijo para vocês.